Falei, outra coisa, nós temos um problema grande que o governo federal enfrenta aqui, é a imprensa marrom. Eu não tinha ideia de como funcionava isso aqui. Aqui eu consigo entender essa briga, né, essa luta que Jair Bolsonaro tem com a imprensa, com alguns canais da imprensa. E eu vou te falar uma coisa, é uma luta injusta. Bom, como é que funciona aqui? Primeiro, eles fazem um assassinato da sua reputação. Aí você vira refém. Como você foi massacrado pela imprensa, com notícias que depois o próprio Ministério Público, a própria Justiça vai dizer que nada foi comprovado, enfim, eu vejo isso com os outros, né, isso não aconteceu comigo. Ele vira refém da imprensa, morrendo de medo de passar por isso de novo. Então, ele começa a pautar coisas favoráveis para a imprensa. Se a imprensa não gosta do governo, ele passa então a ser o parlamentar que vai criticar o governo, vai ficar só criticando o governo. Você vê que raramente eu apareço na imprensa, porque quando eu elogio não vai pro ar. Presta atenção em determinada imprensa, que a gente sabe quais são. Não aparece parlamentar falando positivamente do governo, só aparece os que criticam. Às vezes ele não tem uma rede social como eu tenho, e ele fica na dependência de aparecer de uma forma que está trabalhando, e a única forma dele aparecer é criticando o governo federal. E aí, a sensação que vocês têm aí é que é um governo que só está dando errado. E a imprensa vai jogando isso, vai jogando essa opinião pública errada, o governo vai se tornando refém. Aí o que o governo fazia? Começava a fazer investimentos em propagandas, né, em anúncios, fazia concessões, e aí a imprensa, de repente, parava de falar. A imprensa passa a falar positivamente, aí você vai entender milhões e bilhões de investimentos. O governo do meu estado está passando por isso. O governo estadual anterior gastava 15, quase 20 milhões de reais por mês, para um estado pequeno. Ele passou a utilizar só 2 milhões. Está sendo massacrado pela imprensa. E aqui o governo federal, a mesma coisa. Ele cortou investimento, né? Cortou para gastar dinheiro com propaganda na imprensa. Ele está sendo massacrado. Se não fosse as redes sociais, ele já tinha caído há muito tempo. Primeiro, se não fosse as redes sociais, ele nem tinha sido eleito. Né? Ele não tinha sido eleito. Só era eleito quem essa determinada imprensa botava a mão. A gente chamava até que era o quinto poder. Então, quem ela botava a mão estava eleito. Se não estava seguindo as regras dela, ela fazia o assassinato da reputação e o governo caía. De tamanha força que é. Então, gente, tudo que chegar para vocês, duvidem, questionem, procure saber. Vai na página do parlamentar e vê a posição dele. A gente tem que deixar os bons parlamentares não ficarem mais refém dessa imprensa marrom, que está na beira da falência. Então nós temos dois grupos. Os corruptos, que estão desesperados, que não estão achando mais facilidade em roubar, porque os ministérios estão com técnicos, e a imprensa marrom, que perdeu seus grandes financiamentos e está na iminência de fechamento. Esses dois grupos estão lutando muito para derrubar o governo atual. Muito. Então não entra nessas ondas de vocês, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, questione, procura saber. Por que será que é só esses dois grupos que estão nesse combate, nesse embate com o atual governo? Eu imaginava que seria difícil. Eu imaginava que para mudar o sistema seria muito difícil, mas não imaginava que olhando daqui de dentro, como é complicado, como é difícil. Porque a sociedade, ao invés de juntar e começar a se informar, entrar na página dos parlamentares, ela começa a julgar, ela começa a contribuir para o assassinato da reputação dessa pessoa. E vocês podem ver que a grande maioria depois, assim, o Ministério Público não tirou a sua justiça, né, sua denúncia, o Judiciário levantou e viu que não há provas, e sempre acaba assim, mas é uma notinha pequenininha, mas antes aquele volume inteiro. Então eu conheci pessoas excelentes aqui que sofreram isso. Então a vontade que a gente tem, eu quando cheguei aqui, não sei se vocês lembram, tá no YouTube aí, no dia da posse, eu enfrentei uma pessoa muito poderosa aqui no Senado. Era um presidente que queria a reeleição aqui, e eu enfrentei ele. Vocês não fazem ideia do que me aconteceu logo depois. Tomaram meu gabinete, tomaram o apartamento funcional que tinha reservado para mim. Uma imprensa marrom aqui começou a me perseguir, começou a noticiar notícias falsas. E a sociedade começou a achar que era verdade. Se eu não tivesse as redes sociais para me defender, para explicar quais eram os esquemas, o que acontecia aqui, eu estava sendo massacrado até hoje. Eu estava refém até hoje, estava caladinho no meu canto. Então, gente, o buraco é muito mais fundo do que vocês podem imaginar. Mas a gente precisa muito do apoio de vocês. A gente precisa dessa movimentação do dia 15 de março para mostrar para esses dois grupos, na verdade 3, né? Para mostrar para os lobistas, para os corruptos e para a imprensa podre, para a imprensa marrom, que o país, que a grande maioria do cidadão honesto e bem, os congressistas, parlamentares honestos, que estão aqui se sacrificando pelo Brasil, estão juntos e nós vamos vencer essa batalha.